Graça e paz, meus irmãos, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Alerta Povo Crente, amém? Queria já agradecer aos irmãos que estão se inscrevendo aí no nosso canal. Queria pedir aos irmãos que assistem o conteúdo, que sente que o conteúdo é edificante, compartilhe com outras pessoas, para que Deus fale também com mais pessoas através desse vídeo, amém? Gostaria de pedir que vocês que não são inscritos, mas se identificam com a mensagem, que você se inscreva no canal, porque esse canal não vai mudar de foco. O nosso foco é a palavra de Deus, o nosso objetivo é estar preparados para o arrebatamento da igreja, é buscar fazer a vontade do Senhor, amém? Como eu tinha prometido aí para vocês na semana passada, que eu estaria postando uns vídeos extras, eu coloquei aí dois vídeos, né? Mas na verdade é um só. Tive que separar em dois, da revelação que o Espírito Santo de Deus deu ao pastor David Wilkerson. Na verdade é uma visão. Foi uma visão dada há 40 anos atrás, sobre o que estaria acontecendo no futuro. E é incrível como essa visão desse pastor, ela está se adequando exatamente aos nossos dias de hoje. É tremendo e é edificante. Eu recomendo que os irmãos assistam em nome de Jesus, irmão. É uma ótima visão, e principalmente a revelação que Deus dá, o Espírito Santo dá no final a esse pastor, quando ele questiona a Deus sobre o que nós devemos fazer diante de tanta coisa, diante de tanta apostasia, diante de tanta maldade. O Espírito Santo dá uma resposta que é consoladora, é gratificante para nós. Então assista se você não assistiu, em nome de Jesus, amém? Então, irmãos, nessa semana nós vamos estar falando, né, como nós começamos aqui a falar nesses vídeos, a respeito das coisas que o Senhor tinha colocado no meu coração e eu quis compartilhar com vocês. Começamos falando a respeito da necessidade da união da igreja, que é uma coisa que o inimigo tem tirado. A necessidade da santificação, que é outra coisa que o inimigo tem tirado. Muitos têm achado que não é necessário mais a igreja ser unida, cada um pode buscar a Deus em particular. Outra coisa, as pessoas têm achado que a igreja não precisa ser santa, que cada um pode, que Deus só vê o coração, né? E é justamente dentro do coração que começa a nascer a pureza, a santificação nossa, né? Então hoje, essa semana, como eu tinha falado com os irmãos, nós vamos falar sobre a necessidade de nós sermos cheios do Espírito Santo, amém? Então a passagem que o Senhor coloca no meu coração para falar a respeito de ser cheio do Espírito Santo é no livro de Lucas. Eu estou aqui com a minha Bíblia, e se algum dos irmãos puder acompanhar na sua casa com a Bíblia aberta, pode acompanhar. Lucas, capítulo de número 24 e versículo de número 49. O Senhor Jesus, dando as suas instruções finais aos seus discípulos, ele fala o seguinte, ó: eu vos mandarei a promessa de meu Pai, mas permanecei na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Olha que coisa importante que nós vemos aqui. E por que Deus falou nesse versículo comigo, né? A palavra de Deus tem vários versículos que fala a respeito da necessidade de nós ser cheio do Espírito Santo, de se encher do Espírito Santo, e fala muitas passagens, mas essa, quando Deus falava comigo, ele me fazia entender uma coisa. Aqui, quando o Senhor Jesus fala isso, ele está falando com pessoas, com discípulos, que já havia sido instruído em tudo. Já tinha experiências maravilhosas. Por que instruído em tudo? Porque quando nós começamos a ler, por exemplo, no livro de Mateus, você pega ali a partir do capítulo 4. Você vai ver que Jesus vai chamando os seus discípulos, vai escolhendo os seus discípulos, e ele já começa a operar milagres, e multidões já começam a acompanhar, e o Senhor já começa a ensinar. Ali ele começa a abrir e falar sobre toda a doutrina
de Deus para os homens. Qual é a vontade de Deus para nós? Porque, como eu já falei em alguns outros vídeos, algumas coisas é de Deus para nós e outras têm que ser de nós para Deus. Então o Senhor, ele começa ensinando aquilo que é de nós para Deus, o que Deus requer de nós. Aí você vai aprender a respeito de que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. O Senhor Jesus vai ensinar aquele povo, aquela multidão e os seus discípulos a respeito de que, por exemplo, ele diz: vistes que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo que aquele que se irá contra o seu irmão sem motivo já está sendo sujeito ao tribunal. Então você vê que Deus, ele começa a partir dali a ensinar aos homens que a hipocrisia para Deus não vale. Aquilo que a gente demonstra daqui para fora só para Deus não vale. Já começa a ensinar aos seus discípulos que o Senhor sonda os corações, que o Senhor nos avalia por aquilo que nós temos dentro. Quando ele fala também a respeito da questão do adultério, por exemplo, é um outro sinal, um outro exemplo muito forte de que para Deus não vale o exterior. Por quê? Porque ele fala assim: vistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que aquele que olhar com intenção de cobiçar já adulterou. Então, quer dizer, até ali as pessoas achavam que podia ter o desejo do adultério. O que acontecia? Muitas vezes aqueles homens viviam com seus olhos, seus corações e as suas mentes desejando o adultério, porém achava que por não praticar o adultério, eles estavam puros diante de Deus. E muitas vezes, como nós vimos na passagem lá de Maria Madalena, quando eles pegavam alguém no ato, o que eles faziam? Eles juntavam as suas pedras e iam lá apedrejar. Só que muitas vezes aquelas pessoas que estavam juntando aquelas pedras eram as próprias pessoas que desejavam a fazer o adultério. Ou até mesmo podia ter adulterado. Porém, elas não tinham tido o azar de ter sido pego no adultério. Então, essa justiça para Deus era uma justiça hipócrita. E o Senhor Jesus já tinha instruído os seus discípulos a respeito de todas essas coisas. Não resistir ao mal, por exemplo, algo que os homens aprenderam com o Senhor Jesus. Toda a revelação, depois nós vamos fazer um vídeo para falar sobre todas essas coisas que o Senhor falou. Agora eu não vou falar porque não vai dar tempo. Se eu falar agora não vai terminar o vídeo, eu quero terminar esse vídeo em um vídeo só. Mas eu quero chegar nisso para você. Toda a instrução foi dada, todos os milagres foram feitos, cegos enxergaram, paralíticos andaram, pessoas pecadoras se regeneraram, morto de 4 dias ressuscitou. Os discípulos, por várias vezes, eles mesmo estando do lado do Senhor Jesus, por várias vezes nós vamos ver que os discípulos eles demonstravam ainda uma infantilidade espiritual. Por exemplo, quando o Senhor Jesus fala para eles se acautelar do fermento do fariseu, o que acontece nessa passagem? Os discípulos interpretam que Jesus está falando isso porque eles não levaram pão para a viagem. Então você vê que ali várias vezes, várias passagens, o Senhor Jesus vai advertir, vai chamar a atenção dos discípulos. Por quê? Porque eles estão ainda, eles não estão dando fruto esperado, fruto desejado. Quando o Senhor Jesus sobe para o Monte das Oliveiras para orar, por exemplo, quando ele desce, que ele contempla os discípulos estão dormindo. E eu quero que você atenda para uma coisa: o Senhor disse para eles que era para ficar em Jerusalém até eles serem revestidos do poder. E você pode observar, lendo a palavra de Deus, depois que os discípulos são revestidos de poder, eles mudam. É como se eles tivessem amadurecido 100 anos do dia para a noite. O apóstolo Pedro levanta para fazer um discurso, já o Espírito Santo já revelando a palavra para ele. Ele vai lá no livro de Salmos e cita o rei Davi.
E diz assim, acerca daquilo que aqueles homens estavam falando, né? Porque quando eles viram aqueles varões que foram batizados e que falavam em outra língua, não sendo nascido, né, naquele país, eles se espantaram. E alguns, como sempre, os hipócritas, começaram a dizer que aquilo era embriaguez, eles estavam embriagados. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, ele diz o quê? Que Davi nunca subiu ao céu, mas, no entanto, ele disse: Senhor, assenta-te ao lado do meu Senhor. O que o apóstolo Pedro está falando nesse momento? Ele está falando a respeito de revelação. Ele está falando sobre coisas que nós só podemos entender através do Espírito Santo. Quem deu essa revelação a Pedro? O Espírito Santo. E quando ele falou, quando ele revelou essa palavra, ali todos ficaram abismados. Então, irmãos, é isso que eu quero falar para você. Eu quero dizer para você, em resumidas palavras, que nós ter experiências com Deus, como os discípulos já tinham. Nós temos contemplado milagres de Deus, como os discípulos já tinham contemplado. Tudo isso é bom, é maravilhoso, é edificante para a nossa vida. Mas nós temos que buscar mais, porque no momento que nós se encher do Espírito Santo, que nós vamos começar a dar o fruto desejado pelo Senhor. Amém? Eu queria ler para vocês livro de Atos dos Apóstolos, essa passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, se alguém puder acompanhar, amém, se não puder, não tem problema, depois você lê. Atos capítulo 4, versículo 29, os discípulos estavam sendo perseguidos, interrogados acerca de que eles ensinavam e curavam no nome de Jesus. E depois de serem soltos, né, eles se reuniram e oraram e fizeram a seguinte oração ao Senhor: olha, Senhor, agora para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a mão para realizar curas, milagres e prodígios por meio do teu santo servo Jesus. E aqui no versículo 31 diz: quando acabaram de orar, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Então, irmãos, veja, a necessidade de nós ser cheios do Espírito Santo que Deus coloca para mim falar para você é essa. Primeiro, porque sem o Espírito Santo nós não vamos conseguir vencer, porque não é carne, não é sangue que combate contra você. A opressão que você sente, a luta que você enfrenta, você pensa que são pessoas, você acha que são homens, não. O que combate contra você são as hostes espirituais da maldade, são demônios. E você e eu não podemos vencer a não ser que nós seja cheio do Espírito Santo. Então, há necessidade nesse momento de nós buscar se encher do Espírito Santo. De quando nós dobrar o joelho para orar, nós pedir a Deus que nos encha com seu Espírito Santo. Nós devemos ler a palavra, nós devemos buscar tudo que está no nosso alcance humano, mas também temos que buscar ser cheio do Espírito Santo, amém? Isso é muito importante. Irmãos, a semana que vem, no próximo vídeo, nós vamos estar falando a respeito da apostasia. E isso, eu quero estar falando sobre tudo que está acontecendo, sinais se cumprindo da volta do Senhor. Então, na semana que vem, nós vamos estar fazendo esse vídeo para falar da apostasia. E talvez de mais alguma coisa se der tempo, amém? Então, fique com essa palavra em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma semana boa, uma ótima semana abençoada. Né? Se não tiver tanta bênção assim, se tiver prova, tribulação, amém. Que vocês fiquem firmes com o Senhor, dando glórias a Ele, dando graças a Ele em todas as coisas, de todas as maneiras, né? Não é assim que a gente fala, ainda que não haja o fruto da figueira. Então, muitas vezes a gente fala e é provado naquilo que a gente fala, amém? Então, fiquem com Deus e até a semana que vem.